Traço agora algumas considerações sobre a vida cristã. E a partir daí, eu vou começar a traçar essas considerações, levando em consideração que nós somos seres gregários. O ser humano como um todo é um ser que tende a se agregar a outros seres humanos. Hoje, apesar de tudo que eu já tive, com 53 anos de idade, meu papai ele faleceu há poucas semanas atrás. Eu tenho uma mamãe que é viúva, eu tenho um casal de filhos e eu tenho uma esposa. Claro que eu também tenho uma parentela, vasta parentela, da parte de pai, parte de mãe e da parte da esposa. Sem considerar o fato de que eu, apesar de eu estar aposentado da Petrobras, eu me relaciono frequentemente com outras pessoas no magistério, porque eu ainda continuo exercendo o magistério à noite. E claro que eu também me relaciono com os meus vizinhos no dia a dia. Então, como ser gregário, eu me relaciono com uma série de outros seres gregários diariamente. Claro que contextualizando com a característica de cada um. Claro que a gente vai considerar as características das pessoas. Cada um tem o seu modo de viver, a sua maneira de viver, as suas características. Então, partindo disso daí, nós vamos utilizar alguns traços correlacionando com o que nós observamos nas Escrituras Sagradas. Primeiro, partindo-se de Adão e Eva. Adão e Eva, passando por Noé, Abraão, chegando a José, a nação de Israel começou a crescer, foram para o Egito. No Egito foram aprisionados, oprimidos por Faraó. Deus levanta Moisés. Moisés é a figura de Cristo, que ele apareceu para libertar a nação de Israel das garras de Faraó. Partindo-se de Moisés, chegamos a Josué, e depois de Josué nós chegamos ao período dos juízes. Então, partindo-se do período de juízes, eu vou fazer a leitura das Escrituras Sagradas, que está na minha mão aqui agora. Juízes, capítulo 2, versículo 16 ao versículo 23. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram, após outros deuses os adoraram. Depressa desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz. Os livrava da mão dos seus juízes, dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam pior do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixava das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que ordenara a teus pais, e não deu ouvidos à sua voz, também eu não
expulsarei mais diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas por Israel a prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Muito bem. Depois de Josué, nós chegamos ao período dos juízes. Então, finalizando o período de juízes, aparece a monarquia, né? Começando com começando com Saul e dando sequência com Davi, um homem segundo o coração de Deus. O que tem isso a ver com a nossa vida cotidiana? Tem tudo a ver com a nossa vida cotidiana. Por que isso? Primeiro porque, como cidadãos gregários, homens e mulheres que se relacionam diariamente com outros seres gregários, com outras pessoas, nós precisamos, primeiramente, sermos prudentes naquilo com que a gente lida com outras pessoas. Prudente no nosso andar, no nosso falar, no nosso proceder. Eu, por exemplo, Ricardo, eu sou homem muito quieto, eu não sou tímido, sou homem de pouca palavra, eu sou homem de criar muitas amizades, mesmo antes de eu ter todo o problema que eu tive de enfermidade, como eu tive nesses anos, foram muitas. Eu nunca fui um homem de me relacionar facilmente com outras pessoas. Não era. Porque você tem o nosso dia a dia, nós temos um compromisso familiar. Primeiro que nós temos, como consequência, nós temos nossos afazeres diários. Eu sou seletista, ou seja, eu trabalhava de carteira assinada de segunda a sexta até 4h30 da tarde, uma hora de almoço. Eu era, e ainda sou, estatutário, porque eu também exerço magistério estadual à noite, uma carga horária semanal de 16 horas aula no turno da noite, que na prática são 3 dias da semana à noite, das 18 até as 22 horas. Então, obviamente, que as pessoas com quem eu me relacionava eram quem? Os meus pais, a minha esposa, os meus filhos, né, os meus irmãos na fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, os meus parentes, os meus colegas de trabalho lá na Petrobras, na Reduc, os meus colegas do magistério. Que podem ou não serem cristãos, praticantes como eu. Que podem ou não terem práticas, costumes contrários à visão cristã de uma vida consagrada. Isso é claro, não tem a menor dúvida disso. E aí, como é que a gente vai viver nesse mundo? A Bíblia fala que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E qual é a função básica do sal? A função básica do sal é preservar. Quando a gente fala de alimentação, quando você utiliza o sal, a função básica do sal é preservar o alimento,
para que o alimento ele não se decomponha, aumentar o tempo de vida útil dele, até que ele possa servir na alimentação diária. A gente vê os enlatados, né, a carne salgada, né, carne seca, né, carne de sol, né? Por quê? Porque aumenta o tempo de vida útil. O peixe também, bacalhau. Então aumenta o tempo de vida útil do alimento para servir ao cidadão, à cidadã na vida cotidiana. Então, na vida cristã, a função básica do sal é preservar. E quando é que nós falamos de preservar, nós falamos em quê? Em preservação da doutrina, uma vida cristã consagrada, quebrantada, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma prática diária, uma prática semanal de frequentar a igreja, nos cultos, a escola bíblica dominical, entoar cânticos de adoração a Deus. É o momento que nós temos para fazer isto. Então, como seres gregários, nós relacionamos diariamente com outras pessoas. E aí eu queria traçar um pouquinho uma comparação com as Escrituras Sagradas, partindo-se lá do primeiro casal, Adão e Eva, passando por Noé, chegando a Abraão, terminando Gênesis com José. E depois o povo começou a se multiplicar. Eles foram parar no Egito por causa da fome. Lá no Egito eles começaram a crescer, se multiplicar, e aí eles começaram a ser oprimidos pelos faraós. Então, uma vez que eles foram oprimidos, eles começaram a clamar, a gemer, a pedir livramento divino por causa da opressão, porque estavam sendo escravizados ali. E aí Deus levanta Moisés, que é a figura de Cristo. Moisés é a figura de Cristo, que libertou o povo de Deus das garras de Faraó. Só que o povo de Deus não foi liberto dessa maneira. Foram 10 pragas que apareceram lá na terra do Egito para que Faraó libertasse o povo. O povo tentou a Deus 10 vezes, ficou 40 anos no deserto. As pessoas que saíram do Egito não entraram em Canaã. Inclusive Moisés. Da geração que saiu do Egito, apenas Josué e Caleb entraram em Canaã. Partindo de Josué, chegamos ao período dos juízes. Toda vez que Deus levantava um juiz, o povo de Deus eles andavam nos caminhos do Senhor. Falecia um juiz, o povo de Deus eles começaram a adquirir práticas, costumes das nações vizinhas, nações que eram pagãs, que eram idólatras, cujas práticas, cujos costumes
eram costumes, práticas contrárias aos ensinamentos bíblicos. Aí o que acontecia? Eles começavam a ser oprimidos, e uma vez que eles eram oprimidos, eles clamavam a Deus, Deus levantava o juiz. Falecia um juiz, acontecia a mesma coisa. Até que Samuel foi o último dos juízes, aí o povo queria o rei. Por quê? Porque as nações vizinhas, elas tinham um rei. Aí Deus levanta Saul, que era um homem segundo o coração do homem. Partindo de Saul foi chegar a Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Então, traçando esse paralelo, né, da humanidade, do homem como um todo, partindo-se de Adão e Eva, nós podemos ver, através das gerações, a importância de, como cidadãos do reino dos céus, porque acima de tudo nós somos cidadãos do reino de Deus, porque a nossa pátria é nos céus. Nós temos uma nação, eu sou brasileiro, e eu procuro, ao longo dos meus 53 anos de idade, quase 54 anos de idade, ser um bom cidadão brasileiro. Pagando em dia os meus impostos, sendo cumpridor dos meus deveres cívicos, as minhas responsabilidades diárias. Isso é comum aos cidadãos e às cidadãs. Mas, voltando-se para o povo de Israel, a nação de Israel, na medida que eles começaram a adquirir práticas, costumes das nações vizinhas, eles começavam a ser oprimidos. E aí eles clamavam, e aí Deus levantava um homem, que libertava o povo. É claro que nós não estamos no Egito, claro que nós não estamos no deserto, claro que nós não estamos em Canaã. A nossa pátria é a pátria no céu. Nós vamos morar na Canaã celestial, né? Mas nós ainda estamos na terra. Nós ainda temos nossos compromissos diários. A nossa responsabilidade. Então, como é que a gente viver? Como é que a gente vai lidar com outras pessoas? Que podem, no dia a dia, podem ou não serem cristãos praticantes ou não. Cristãos evangélicos ou não. Evangélicos ou protestantes ou não. Podem ser pessoas de outras religiões. E a gente vai fazer o quê? A gente vai... Vamos nos isolar dessas pessoas? A Bíblia fala que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Qual é a função básica do sal? A função básica do sal é preservar. Assim como dentro do contexto da culinária, o sal ele preserva o alimento para ele não se decompor, no contexto da vida cristã, o sal, ser sal da terra, é manter a boa conduta cristã, preservar a boa conduta cristã nas gerações subsequentes. Aí eu poderia até traçar rapidamente por que surgiu a igreja evangélica, por que surgiu a igreja protestante. Vamos voltar lá para os primeiros cristãos. A Bíblia fala
no livro de São João, no Evangelho de São João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus. Nasceu de uma virgem. Cresceu em estatura. Na sua meia-idade, ele começou o seu ministério. Levantou 12 discípulos. Um deles o traiu, o outro negou 3 vezes, mas hoje nós somos apenas 11 discípulos? Não. Nós somos milhares e milhares. O cristianismo hoje são milhares e milhares. Então nós temos aí três maiores ramos. Porque na verdade o cristianismo ele sofreu duas cisões, ou 2 grandes divisões no primeiro milênio. O cisma do Oriente, o cisma do Ocidente, e depois nós tivemos a reforma com Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele vivia no monge agostiniano. Lutero queria ser sacerdote, ele queria ser padre. Só que quando Lutero ele foi para o monge, ele passou a ter acesso à escritura sagrada na língua original, na língua grega, na língua hebraica. E aí ele começou a ler, examinar as escrituras sagradas. E ele falou, olha, o que eu estou lendo aqui não é o que as autoridades eclesiásticas estão alegando, não. E aí ele procurou combater isso dentro da própria igreja. Como outros pré-reformadores também tentaram combater isto. Muitos deles foram esquartejados, foram crucificados, foram queimados. Foram considerados hereges. E não foi diferente com Lutero. Só que Lutero, ele traduziu as escrituras sagradas para a língua original dele, que era a língua alemã. E providência divina, muitas outras pessoas começaram a ler as escrituras sagradas na língua alemã. E Lutero também pregou as teses dele no castelo de Wittenberg, rechaçando as práticas que havia naquele período. Foi quando surge a igreja evangélica, a igreja protestante, com seus diversos segmentos. Então, gente, olha só. Para quem está começando a caminhada cristã, porque nós, como seres gregários, nós nos relacionamos com outras pessoas. Eu tenho meu trabalho, eu exerço o magistério, eu tenho minha família, eu tenho meus parentes, eu tenho meus irmãos na fé. Então, como é que eu vou saber, como é que eu vou lidar com essas pessoas? Eu preciso estar preparado. Eu vou assistir uma programação, eu vou ler um livro, vou ler um jornal. Hoje nós temos a internet, uma vastidão de conhecimento que você pode adquirir. Como é que eu vou saber separar o joio do trigo? Eu tenho que saber a diferença entre o joio e o trigo para saber
para conseguir separar. E isso precisa de tempo no nosso dia a dia. Então, o tempo para nós orarmos, o tempo para nós termos uma vida devocional mínima, diária, semanal, para com as Escrituras Sagradas. Porque a Escritura Sagrada é a palavra escrita de Deus. Para mim, que sou cristão. Mas para o hinduísta, para o islamista, para o budista, eles possuem outras práticas, outras maneiras de sobrevivência. Para o espírita, para o bandista, então, como é que a gente vai lidar com eles? Porque eles vão trazer no relacionamento deles, com os outros seres gregários, a visão deles de vida consagrada, de vida reta. E nós, cristãos? Por isso que Jesus falou, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, porque como sal nós vamos preservar a sã doutrina, boa prática cristã, uma cidadania perfeita, sem mácula, sem culpa, sem condenação. Se eu trabalho de carteira assinada, é claro que vou trabalhar, ser cumpridor, chegar no horário certo, fazer o meu melhor no meu ambiente de trabalho, fazer o melhor, não como que por obrigação, tratar o meu patrão, o meu gerente com amor, com respeito, orar pelo gerente, orar pelo supervisor, orar pelo colega. Eu sou gerente, então vou orar pelos meus subordinados, orar pelos meus amigos. Eu vou dar um bom exemplo. Eu vou chegar na hora certa. Vou fazer o melhor. Sou sapateiro, eu vou fazer o melhor sapato da cidade. Se eu sou pipoqueiro, eu vou fazer a melhor pipoca. Se eu sou pai, vai oferecer o melhor para os meus filhos. Dá um exemplo para eles. A esposa. Com o vaso mais frágil. Respeitar os nossos pais. Isso não é algo inalcançável, não. Algo totalmente alcançável. Não estou falando de utopia. Sempre falo na minha igreja. Retidão. Ser uma pessoa reta, uma pessoa sem mácula, sem culpa, sem condenação. Eu estou com 53 anos de idade. Nos últimos 11 anos, eu vou traçar agora, utilizando uma característica como trabalhador de carteira assinada. Nos últimos 11 anos eu tenho, no geral, aproximadamente 800 dias de licença.
Aproximadamente 350 dias de licença de um AVC que eu sofri em 2006, acidente vascular cerebral. Tive alta. Os meus peritos me liberaram para me trabalhar. Duas sequelas definitivas. Paresia do meu inferior direito, derivada de um comprometimento crônico parcial do meu nervo fibular inferior direito. É um nervo que fica atrás da fíbula da perna, atrás da batata da perna. E eu tenho uma bexiga neurogênica. O que é isso? A bexiga ela libera involuntariamente a urina à noite. E eu preciso me tratar. Fiquei aproximadamente 100 dias de licença, porque por como eu tenho uma deficiência física, eu, às vezes, quando eu ia para a piscina, eu ia de sandália. Perdi equilíbrio, caí no chão, fraturei o fêmur, 100 dias de licença. Nunca mais andei de sandália durante o dia a dia, só de tênis. Quero ir para a piscina? Eu boto uma sandáliazinha só para, depois que eu troco de roupa,